Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha, aquele assunto que a gente falou, inclusive aqui no meu programa, acredito que não foi nem só a primeira vez, falando sobre a necessidade da volta à normalidade das instituições do Brasil, sabe? A volta à normalidade, ao funcionamento normal das coisas, a justiça olhar apenas os autos, deixar de entrar em questões de discussão política, deixar a política com os políticos, deixar a justiça com os juízes e com aqueles que estão imbuídos desta autoridade, com os advogados, para discutir quem tem razão, quem não tem razão, quem, sabe? E defender aquilo que é necessário, acusar aquilo que é necessário e deixar o mundo ou o Brasil se desenrolar a partir da sua própria Constituição. Olha o que está dizendo aqui e o que falou numa entrevista o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, em entrevista ao programa Conversa com Bial, lá na TV Globo. Segundo Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, por sua postura, a corte sai da esfera judicial que lhe compete e entra na esfera legislativa, aquilo que nós falamos aqui no nosso comentário, aquilo que a gente está observando. Ninguém é doido, ninguém é bobo, não é expert em nada, mas pelo menos tem alguns neurônios que se comunicam com o outro e faz com que a gente possa traçar uma conversa que seja fácil da pessoa entender. Muitas vezes, diz aí o Lira, muitas vezes a gente fala do judiciário que tem seus excessos e eles estão claros. E hoje está construindo uma convergência que vai além das suas funções e começa a legislar. E o Congresso reage. Fecha aspas, é o que disse o Arthur Lira. Apesar da constatação, o deputado fez questão de dizer que não tem divergências pessoais, pode até ter sem ser pessoais, né? Com nenhum dos ministros do STF. Mas, ao apontar o problema da corte, ele disse acreditar na autoconcentração dos poderes. Autoconcentração. Voltar à normalidade. Isso é o que a gente torce muito que aconteça. Voltar, não é puxar para um lado nem para o outro, voltar à normalidade, porque agora está pendendo demais para a esquerda e todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Tanto é que os ministros lá do Supremo, coisa que eu sempre fui contra, claro que eu ser contra ou a favor não vai influenciar muito, mas acredito que um cargo tão extraordinariamente grande jamais poderia ser por indicação política. Poderia passar por uma aprovação das cortes, do Congresso, tudo bem. Agora, sem indicação política, tanto é que lá nós temos, por exemplo, o ex-advogado do presidente Lula, temos um ex-ministro de Estado do próprio presidente Lula e tal. E, aliás, não é somente ex-ministro de Estado, é também ex-senador, né? Coisa que não tem nada a ver, ou seja, não vejo erro nisso, né? Porém, a partir do momento que não tem pelo menos uma quarentena mínima que seja, ou seja, você vê que Dino saiu de ministro de Estado direto para ministro do Supremo. Foi um negócio absurdo. E o outro saiu de ministro do Supremo direto para ministro de Estado. Você acha que vai ter alguma isonomia, alguma decisão que esse pessoal possa tomar? E, aliás, lá na corte, até que que teve cargo eletivo apenas o Dino, que foi governador por 2 vezes do Maranhão, foi deputado federal, foi senador, aliás, deixou de ser juiz lá em 2004, se não me engano, 2004, 2003, ele deixou de ser juiz. Então, um homem altamente político. Aí você acha que chegando numa corte constitucional, ele vai abandonar o seu entendimento político? Não tem nem perigo, mas não tem a menor possibilidade. Por isso mesmo, essa exacerbação política da corte, infelizmente.
E aí, para a gente encerrar, Lira afirmou ainda ser favorável à restrição de uso das ações diretas de inconstitucionalidade, que é a conhecida ADI, para a aprovação de propostas que não passaram no plenário das casas legislativas, que é quem está lá colocado pelo povo para aprovar ou desaprovar, ou elaborar leis e promulgar também. Se for uma PEC, o próprio Congresso promulga. Para o deputado, o Lira, isso se deve porque a palavra final deve ser sim, em se tratando de lei, deve ser sim do Legislativo. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.